Com certeza, Andrezão. Bom, acho que está gravando de novo. Então vamos lá. Pessoal, quando que o Japão vai começar a participar daquele cenário de segunda revolução industrial, afinal de contas? A partir de 1868, nessa chamada Era Meiji. Foi quando Mutsuhito Meiji tomou o poder. Mutsuhito Meiji não conseguia concordar com o fato do Japão até 1868 ser uma espécie de um país feudal, vivendo ali sob o regime do shogunato, dos samurais. O Mutsuhito Meiji ele não conseguia entender essa situação. E ali no período de 1868, no século XIX, o Mutsuhito Meiji tomou o poder no país e impôs ali no Japão essa era que ficou conhecida como a Era Meiji. E foi um período, pessoal, de fato de desenvolvimento ali no Japão, né? Com conquistas de territórios, com investimentos em educação para a época, com tecnologia que foi investido também para a época, as primeiras indústrias que também sofreram investimentos naquela época, indústrias essas chamadas de zaibatsus. Até esse período no Japão não tinha indústria, e quem vai investir em indústria no Japão vai ser o Mutsuhito Meiji, com a sua chamada Era Meiji. Então percebam que o Japão vai romper por completo com aquele período feudal que o país vivia, período esse denominado de shogunato, ali com os samurais. O Japão vai mudar por completo, né? Esse momento que o Japão, que o país vivia, e aí vai entrar agora num outro período de desenvolvimento, chamado de Era Meiji, conquista de territórios, como a região da Manchúria e da China foi conquistada, investimento em tecnologias para a época, além dos investimentos nas primeiras indústrias que foram chamadas de zaibatsus. Essas indústrias aqui, elas apresentavam características familiares, tá? Elas apresentavam características familiares. Professor, como assim elas apresentavam características familiares? Eram famílias que tinham ideias, inovações, ali para aquela época, no final do século XIX, mas para colocar em prática algo que fosse industrializado, precisavam de investimentos. E quem que iria fazer tal investimento? O governo. Essas primeiras indústrias japonesas com características familiares ali no país, denominadas de zaibatsus. Beleza? É interessante destacar isso aí para vocês. Ok? É interessante destacar isso aí para vocês. Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui, ó. Pensa num país que vai crescer, hein? Mas pensa num país que cresceu na Era Meiji. Gente, o Japão cresceu demais na Era Meiji. O Japão se tornou uma potência nesse contexto de Era Meiji. Se tornou um país totalmente industrializado. Agora, vai ter um momento da história que o crescimento japonês será freado. Você sabe qual que é o momento da história em que o crescimento japonês ele foi freado, pessoal? Ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ali naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, o crescimento japonês ele foi freado, tá? Isso porque o Japão ele cometeu a bobeira naquela época da Segunda Guerra Mundial de se juntar ao eixo ali da Alemanha e numa visão expansionista que a Era Meiji tinha proporcionado, já que o Japão tinha conquistado tudo na região do Pacífico Asiático, a Era Meiji, aquele período de desenvolvimento, achou que o Japão também poderia conquistar tudo no Pacífico Americano. Mas tinha um país ali no Pacífico Americano que poderia ser um empecilho para o Japão. Sabe que país era esse? Os Estados Unidos da América. Então, o Japão, em 7 de dezembro de 1941, atacou os Estados Unidos da América como forma de intimidação aos Estados Unidos naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, no ataque que aconteceu em Pearl Harbor, na base naval estadunidense de Pearl Harbor, na Bahia. Você acha mesmo, pessoal, que os Estados Unidos não iriam fazer absolutamente nada diante desse ataque japonês que ali aconteceu? 4 anos depois, os Estados Unidos deram um troco com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, freando esse período de desenvolvimento japonês, de surgimento da indústria no seu país, na época conhecida como a Era Meiji. Tá? Então, no período, olha que legal, ó, no período da Era Meiji, o Japão, no período da Era Meiji, o Japão cresceu de maneira considerável,
tá? No período da Era Meiji, o Japão cresceu de maneira considerável, conquistando inúmeras áreas, conquistando inúmeras áreas no Pacífico, conquistando inúmeras áreas no Pacífico Asiático. Porém, o pensamento expansionista do Japão, olha só, o pensamento expansionista japonês entendia que o país também poderia crescer pelo Pacífico americano, tá? Então, no período da Era Meiji, pessoal, o Japão cresceu de maneira considerável, conquistando inúmeras áreas no Pacífico Asiático. Porém, o pensamento expansionista japonês entendia que o país também poderia crescer pelo Pacífico americano e que apenas os Estados Unidos poderiam interromper o seu crescimento. Dessa forma, sabe o que o Japão vai fazer? Em 7 de dezembro de 1941, o Japão, olha aqui, ó, o Japão que havia se aliado ao eixo, o Japão que havia se aliado ao eixo, atacou nessa data a base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. Essa foi a grande burrada da história do Japão, né, pessoal? O Japão queria expandir pelo Pacífico americano e entendia que os Estados Unidos poderiam frear o seu crescimento. Então, eles pensaram da seguinte maneira: por que não intimidar os Estados Unidos primeiro? E aí, em 7 de dezembro de 1941, o Japão, que tinha se aliado ao eixo da Alemanha, atacou, nessa mesma data, a base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí, nesse período aí de 1941, ok? Então, é interessante fazer esse destaque aí para vocês, tá? E aí, quando que o crescimento japonês vai ser freado? A partir desse momento. Apenas 4 anos depois, os Estados Unidos revidaram o Japão com as bombas Little Boy e Fat Man, que foram lançadas pelo avião Enola Gay, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 no território japonês. Ok? Apenas 4 anos depois, os Estados Unidos revidaram o Japão com as bombas Little Boy e Fat Man, que foram lançadas pelo avião Enola Gay nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 no território japonês, tá? Em Hiroshima e Nagasaki. A partir dessa data, a partir dessa data, o desenvolvimento japonês da Era Meiji, onde iniciou a atividade industrial, foi freado.
Então, pessoal, vamos ver esse slide aqui. Vamos ver esse slide aqui. Vamos ver esse slide aqui. Slide importante, hein, cara? Slide importante, até porque esse ano completa 75 anos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, hein? Então, olha aqui, ó, no período da Era Meiji, o Japão cresceu de maneira considerável, conquistando inúmeras áreas do Pacífico Asiático. Porém, o pensamento socialista japonês entendia que o país também poderia crescer pelo Pacífico americano e que apenas os Estados Unidos poderiam interromper o seu crescimento. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão, que havia se aliado ao eixo ali da Alemanha, atacou nessa data a base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí, ali em 7 de dezembro de 1941, porque entendia que tinha que frear ali os Estados Unidos, que queria frear o seu desenvolvimento pelo Pacífico americano. Aí, apenas 4 anos depois, os Estados Unidos revidaram o Japão com as bombas Little Boy e Fat Man, que foram lançadas pelo avião Enola Gay nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 no território japonês, em Hiroshima e Nagasaki. A partir dessa data, o desenvolvimento japonês da Era Meiji, onde iniciou a atividade industrial, foi freado. Ok? Uai, ô Yasmin, eu mandei para o Fernando. Aí o Fernando, eu não sei onde ele coloca as aulas, não. Vê depois com a Laís. Eu mandei para o Fernando, e o Fernando que vai subir aí o Fernando que mexe com essa questão aí do digital aí das aulas, tá? Ele que mexe com esse digital aí das aulas. Mandei para o Fernando, aí o Fernando vai colocar. E aí eu mandei 3 listas de indústrias para vocês, hein? Vocês têm que ver essas 3 listas de indústrias que eu mandei para vocês. Vocês devem estar recebendo elas aí, tá? Depois vocês cobram lá. Galera, esse foi o Japão na época da Segunda Revolução Industrial. Deixa eu só pegar umas imagens aqui para ilustrar isso que eu estava falando para vocês. Deixa eu só pegar algumas imagens aqui. Só pegar algumas imagens aqui, ó. Algumas imagens aqui que merecem ser ilustradas para vocês. Algumas imagens. Olha aí. Olha isso aqui. E olha isso aqui, ó. Pessoal, então vamos lá. Resumindo aqui para vocês, ó. Resumindo aqui para vocês. A Segunda Revolução Industrial também aconteceu no Japão. O Japão, até 1868, era um país feudal, rural, atrasado, vivia a época do shogunato dos samurais. Olha um shogun, olha os samurais. E a partir de 1868 começou um período de inovação no Japão, com conquistas de territórios, investimento em educação, investimento em tecnologias para a época e nas primeiras indústrias, que a princípio tinham características de cunho familiar, né, chamadas de zaibatsus. Ok? O Japão cresceu muito nesse período chamado de Era Meiji. O Japão cresceu de maneira considerável nesse período chamado de Era Meiji, não é? Quando Mutsuhito Meiji, pessoal, tomou o poder no Japão e entendia que deveria inovar no Japão. E uma das inovações tinha que ser a conquista territorial. E o Japão tinha um estatuto no Pacífico Asiático, só que queria também crescer pelo Pacífico Americano. Aí o desenvolvimento da Era Meiji
as primeiras indústrias, com a tecnologia para a época, a educação começa a ser freada. Sabe por quê? O Japão, na época da Segunda Guerra, vai se aliar à Alemanha, o eixo de Adolf Hitler, que também tinha aquela visão expansionista. E ao se aliar à Alemanha, do eixo de Adolf Hitler, vão acabar caindo na bobeira o Japão de atacar os Estados Unidos ali na sua base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí. Olha o ataque aí, ó. A base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, promovido pelo Japão. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Os Estados Unidos tinham feito um pacto com a sua população depois da Primeira Guerra Mundial, que só entraria numa outra guerra se fosse por legítima defesa, e assim foi feito. Os Estados Unidos acabaram entrando na guerra e depois promoveram uma vingança contra o Japão com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou melhor, Little Boy Fat Baby, que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto, freando o desenvolvimento que o Japão até então tinha alcançado na chamada Era Meiji, beleza? Legal, pessoal. Sobre segunda revolução industrial, é isso que você tem que entender, tá? Estudamos a primeira revolução industrial, estudamos a segunda revolução industrial, para a gente saber a terceira revolução industrial. E quando a gente estuda a terceira revolução industrial, a primeira coisa importante aqui que a gente precisa saber, quando a gente estuda a terceira revolução industrial, primeira coisa importante que a gente precisa saber, essa terceira revolução ela aconteceu a partir dos anos 50 em diante. Esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que saber. A terceira revolução industrial ela ocorreu a partir dos anos 50 do século 20 em diante, tá? Então olha aqui, ó, essa terceira revolução ocorreu a partir dos anos 50 do século 20 em diante. Primeiro ponto que a gente tem que saber, tá? Essa terceira revolução ocorreu a partir dos anos 50 do século 20 em diante. Período, pessoal, de intensa inovação, nas telecomunicações, tá? Um período de intensa inovação nas telecomunicações. A verdade é que o mundo ficou, na terceira revolução industrial, mais globalizado. O mundo ficou mais integrado. Não que tivesse evoluído, não que tivesse suas fronteiras reduzidas, mas por conta do avanço do transporte e da comunicação, esse mundo ficou mais próximo, ok? Então, olha só, terceira revolução industrial. Gente, a terceira revolução industrial ela ocorreu a partir dos anos 50 do século 20 em diante. Essa terceira revolução industrial, período de intensa inovação nas telecomunicações, o mundo ficou mais globalizado, mais integrado, não que tivesse suas fronteiras reduzidas, mas por conta do avanço do transporte e da comunicação, esse mundo ele ficou mais próximo. E algo que vai ilustrar bastante a terceira revolução industrial, pessoal, é isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. É o fenômeno do encolhimento do mapa mundi, ok? Algo que vai ilustrar perfeitamente isso que eu estou falando para vocês, galera, perfeitamente isso que eu estou falando para vocês, é exatamente esta imagem aqui, ó. Uma imagem que vai ilustrar perfeitamente, meus amigos, a terceira revolução industrial, é essa que eu acabei de colocar aí para vocês, ó. Não que o mundo mudou nos seus aspectos físicos, não é isso. O mundo nos seus aspectos físicos, ele ficou exatamente da mesma maneira. Mas por conta do avanço do transporte, por conta do avanço da comunicação, esse mundo ele ficou mais próximo, nesse período denominado de terceira revolução industrial. Então, o mundo, pessoal, ficou, sem dúvida nenhuma, mais próximo, tá? Nesse período denominado de terceira revolução industrial. Tranquilo?
Galera, algumas características da terceira revolução industrial que é necessário passar aqui para vocês. Ó, algumas características da terceira revolução industrial que precisamos ver aqui com vocês. Então, vamos lá. Ó, fábrica global, terceirização, neoliberalismo, internet, desconcentração industrial, toyotismo e volvismo, fábrica global, terceirização, neoliberalismo, internet, desconcentração industrial, toyotismo e volvismo. Gente, o que eu vou explicar aqui para vocês? Então, vamos lá. Ô, professor, então vamos entender. A primeira revolução industrial, Europa e Inglaterra estendeu para outros países europeus, como a França. 1750, século XVIII. A segunda revolução, Europa, América, Ásia, só que na América só os Estados Unidos, a Ásia, só o Japão. Foi o período do imperialismo europeu, surgimento de sindicatos, Fordismo, crise de 29, enfim, era Meiji no Japão. Já a terceira revolução industrial ela foi muito mais ampla, ainda assim, pessoal. A terceira revolução industrial, a partir dos anos 50, praticamente estendeu pelo mundo inteiro. Período de intenso avanço no processo de telecomunicações, né, onde o mundo ele ficou mais próximo, não porque as distâncias físicas diminuíram, não é isso. As distâncias físicas elas continuaram da mesma forma que elas eram anteriormente, né? Só que por conta, pessoal, do avanço do transporte e da comunicação, vocês vão ver que o mundo ele vai ficar mais próximo. Por conta do avanço e da telecomunicação, vocês vão ver que o mundo ele vai ficar mais próximo, ok? Então, bem interessante sacar isso. E aqui eu trouxe para vocês algumas características da terceira revolução industrial, como fábrica global, terceirização, neoliberalismo, internet, desconcentração industrial, toyotismo, volvismo, algumas características da terceira revolução industrial que eu trouxe aí agora para vocês. O que eu vou fazer? Vou explicar cada uma dessas características da terceira revolução industrial para vocês nesse exato momento, tá? Eu vou começar da fábrica global e terceirização. Só um minutinho. Para entender, olha aqui, ó, para entender isso aqui, vamos só escrever um negocinho aqui para a gente entender, ó. Presta atenção que eu vou escrever. No mundo atual e globalizado, um país é totalmente dependente do outro em suas questões econômicas, tá? O processo da terceirização, ou seja, delegação de funções, abertura de filiais, tornaram-se frequentes na terceira revolução industrial. Então, olha aqui, ó. No mundo atual e globalizado, um país é totalmente dependente do outro em suas questões econômicas. O processo da terceirização, ou seja, delegação de funções, abertura de filiais, tornaram-se frequentes na terceira revolução industrial. Um produto lançado
no mercado é feito com a ajuda de vários países. Isso é o que nós chamamos de fábrica global. Um produto lançado no mercado é feito com a ajuda de vários países. Isso é o que nós chamamos de fábrica global. Ok? Isso é o que nós chamamos de fábrica global. Dá uma olhada aí para você ver, ó. Você percebe, ó, que as asas, por exemplo, provêm do Japão nesse avião. Olha que interessante. Uma parte ali de trás do avião e da frente vem dos Estados Unidos. Rodas da Inglaterra. Olha que interessante isso, cara. Olha que interessante isso, né? Sei lá, uma outra parte lá da cabine foi do Japão e também as asas. Uma parte amarela lá da cabine foi da Itália. Cara, olha que loucura isso. Olha que loucura isso que vocês estão vendo. Hoje em dia, por conta do processo de terceirização, por conta do processo de fábrica global, um país é dependente do outro na terceira revolução industrial, né? E isso é o que nós chamamos de fábrica global. O produto lançado no mercado é feito com a ajuda de vários países. Algo comum nessa época de terceira revolução industrial. Beleza? Gente, outra coisa que surgiu na terceira revolução industrial foi o neoliberalismo. Neoliberalismo. Galera, o neoliberalismo foi idealizado por meio do Congresso. O neoliberalismo foi idealizado por meio do Congresso de Washington em 1990. O neoliberalismo ele foi idealizado por meio do Congresso de Washington, pessoal, ali no ano de 1990. Esse neoliberalismo substituiu o keynesianismo e o liberalismo. Ou seja, na terceira revolução industrial, a ideia neoliberal, o neoliberalismo foi idealizado por meio do Congresso de Washington em 1990. Esse neoliberalismo substituiu o keynesianismo e o liberalismo, ou seja, na terceira revolução industrial, a ideia neoliberal pautava pela intervenção do Estado apenas quando estritamente necessário, provocando o aumento de privatizações. Você já vai entender isso aqui, ó, provocando o aumento de privatizações e também a formação de blocos econômicos Ok? Beleza? Calma que vocês já vão entender, meus amigos. Vocês já vão entender. Tá? Calma. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Calma que vocês já vão entender o que eu estou falando. Oh, caramba, não copiou o trem aqui que eu queria copiar. Peraí, só um minuto. Um minutinho.
Minutinho, minutinho, minutinho. Nossa, não deu para copiar o negócio que eu queria copiar. Peraí. Peraí. Não, peraí, que isso aqui tem negócio político. Peraí. Pode falar, Laísa. Pode falar lá no chat, Laísa. Vi que você levantou a mão. Pode falar aí no chat, já vou ver. Beleza. Espera aí que vocês já vão entender, moçada. Pode falar lá, Laísa. Pode falar lá no chat. Você tinha levantado a mão. Pessoal, então prestem atenção aqui em mim, ó. Na terceira revolução industrial, meus amigos, na terceira revolução industrial, nós tivemos o surgimento do chamado neoliberalismo, tá? Galera, o neoliberalismo é quando o Estado ele intervém na economia apenas quando estritamente necessário. Galera, até a crise de 29, o modelo de administração econômica que nós utilizávamos era o liberalismo econômico. O Estado era omisso, não intervia na economia. Depois da crise de 29, a gente passou a adotar aquele modelo chamado de keynesianista de forte intervenção do Estado na economia, que gerou aquele estado de bem-estar social, fazendo com que os Estados Unidos saíssem da crise. Só que você sabe qual que é o grande ponto negativo do keynesianismo? Quando o Estado ele intervém muito na economia, a gente tem um excesso de burocracia do Estado intervir na economia. Foi aí que nos anos 80, a partir dos anos 80 e consolidado em 1990 por meio do Congresso de Washington, surgiu o neoliberalismo idealizado principalmente por esses dois presidentes aí, ó. Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, ali no Reino Unido. Grandes idealizadores do neoliberalismo que entendiam o seguinte, olha, o Estado não pode ser interventor demais, como é no keynesianismo, nem ao mesmo tempo omisso, como é no liberalismo. O Estado ele tem que intervir na economia quando estritamente necessário. Como antes a gente adotava, antes do neoliberalismo, a gente adotava o keynesianismo, que o Estado intervia muito na economia, o Estado enfraqueceu e alguém teve que ocupar o lugar do Estado. Sabe quem? O meio privado. Por isso que a gente fala que a partir da terceira revolução industrial também aumentou muito o processo de privatização. O aumento considerável do processo de privatização no neoliberalismo, pessoal, gera uma situação de desigualdade social, tá? Porque não são todas as pessoas que vão conseguir pagar pelo meio privado de algumas coisas que antes o Estado ofertava. Entende? E outra coisa que surgiu com o neoliberalismo na terceira revolução industrial foi a formação de blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, NAFTA, para tentar desburocratizar o comércio e as relações pessoais e aumentar a lucratividade dos países. Entende? Beleza, tudo isso aí surgiu em época de terceira revolução industrial. Oi, Yasmin, ótimo. Vou até parar aqui. Eu interrompi a gravação. Tá sem som. Deixa eu desabilitar meu som sem querer, gente.
O que acontece, meus brothers and brothers? Eu vou fazer o seguinte, cara, nesse exato momento, eu vou mandar aqui no chat para vocês. Vou mandar aqui no chat para vocês, neste exato momento, esse slide, galera. E a Yasmin fera, falou que vai jogar no grupo. Tá? Deixa eu só conferir aqui. Eu ainda não terminei indústria, tá, pessoal? Estou na terceira revolução industrial. Ok? Estou na terceira revolução industrial, só para deixar claro isso para vocês. Ainda não terminei. Eu estou aí na terceira revolução industrial. Né? Nossa, deixa eu fazer rápido antes que a reunião acabe. Peraí. Minuto. Ok. Meus amigos, acabei de mandar o slide para vocês aí agora, ó. Acabei de mandar o slide para vocês aí agora. Neste exato momento, acho que vocês devem ter recebido aí no chat quem está assistindo a aula pelo computador. Peço encarecidamente quem recebeu, joga aí esse slide lá no grupo, ok? Aí depois vocês podem cobrar lá, pessoal, da galera. Eu mandei 3 listas de indústria e subir as aulas passadas. Aí vocês podem cobrar lá da galera, lá da Laís, lá que o Fernando vai subir as aulas e eu mandei 3 listas para disponibilizar para vocês, ok? Gente, então valeu, tá? Abraço para todo mundo. Joguem um slide. Quem está assistindo a aula pelo computador, joga um slide para mim, por favor, lá no grupo. E valeu, gente. Próxima aula a gente continua esse assunto de indústria. Vou terminar esse assunto na próxima aula. Vou falar de indústria brasileira e a gente encerra esse conteúdo, tá bom? Valeu, gente. Abraço.